Olá, tudo bem com você? Vamos continuar lendo esse livro excelente, Propósito e Visão, uma visão direto do coração de Deus para a sua igreja, do pastor Léo de Oliveira e do pastor André Carvalho. Estamos na parte 4 dessa leitura e vamos ler agora capítulo 7, subtítulo Encontro com Deus. Eu quero pedir para você, por favor, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que assim você me ajuda muito. Amém? Capítulo 7. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Que é feito intencionalmente no dia do batismo, e ali as pessoas ficam 24 horas sendo ministradas, e muitos, para não falar a maioria, se decide por Jesus e já sai dali para o culto da noite na Ieque Lagoinha, e já se decidem pelo batismo, e aí é uma festa linda, como nunca se viu. Os encontristas chegam à chácara às 20 horas e 30 minutos do sábado e domingo às 18 horas. Eles estão na igreja para o culto e muitos, para não falar 80%, se decidem pelo batismo. E amigos e familiares estarão lá para recebê-los, e nesse momento, através da mensagem que o pastor André Carvalho traz naquela noite, Jesus é apresentado e muitos convidam o Senhor para entrar em seus corações. E ali, de visitantes, passam a ser filhos de Deus e ter seus nomes escritos no livro da vida. Glória a Deus. Mensagens usadas no encontro com Deus. Nessa parte, nós vamos começar a ver, mais ou menos, assim, o manual do encontro com Deus que a Ieque Lagoinha faz. Então, eu quero pedir para você, se você ainda não passou pelo encontro com Deus, que você pule, né, esse áudio, porque é muito bom você passar pelo encontro com Deus antes de ler como ele funciona. Amém? Isso é uma observação minha, tá? Da pastora Ana Beatriz. Não está escrito isso no livro. Mas vamos continuar. As ministrações do encontro com Deus. Peniel. Vida vitoriosa. O que é Peniel? Em Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao 31, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. Peniel é um lugar de encontro com Deus. Gênesis 32:30. É lugar de luta, de arrependimento, de guerra, de choro, de pranto. Lugar de sentir profunda dor pelos pecados. Lugar de confronto consigo mesmo e com Deus. Em Peniel, Deus mostrará quem você é. Em Peniel, você irá ouvir claramente a voz de Deus.
jamais esquecerá Peniel. 2. Quais os objetivos? Peniel tem como objetivos principais: 1. Gerar arrependimento. 2. Confrontar-nos. Às vezes, fazemos o que Deus não quer que façamos. 3. Conduzir-nos ao propósito certo. 4. Estar face a face com Deus. Tudo muda quando vemos a Deus. Talvez você diga: não vou mudar, eu não acredito mais. Mas Deus é poderoso para mudar a sua vida. A experiência de Jacó em Peniel. Ao longo de sua vida, Jacó esteve envolvido em situações de engano e trapaça. Era usurpador e mau caráter. Seu nome dizia exatamente isso. Quando esteve em Peniel, Jacó lutou com Deus e teve sua vida transformada. Você também sentirá essa experiência e, como Israel, sairá de Peniel completamente curado e com uma nova identidade. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. 3. Somos confrontados. Jacó se denunciou e alcançou a bênção. O pecado abre uma porta de legalidade para Satanás entrar com seu propósito de matar, roubar e destruir, como diz em João 10,10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, diz o Senhor Jesus. Todo confronto, quando genuíno, há arrependimento, gera cura e libertação. Você poderá avaliar a sua vida como Deus a avalia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Não seríamos julgados. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Abra o seu coração. Deus sabe quem você é, pois Ele conhece cada um de seus filhos individualmente. 4. Somos conduzidos ao arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento produz mudança de atitude e traz uma nova convicção. Arrependimento sem dor não é arrependimento. Não devemos ir apenas até Deus. Jacó teve que ir até seu irmão também para consertar os erros que havia cometido. Arrepender-se é reconhecer o erro e decidir não fazê-lo mais. Quando renunciamos o pecado, arrancamos os argumentos do diabo. Jacó sentia-se acusado e por isso procurava a Deus. 5. Somos desmascarados e aceitos. Mentiras, piadas indecentes, roubo, cobiça, prostituição, traição, pensamentos impuros, masturbação, sensualidade, imoralidade sexual, maledicência, relacionamento familiar, glutonaria, seus maiores segredos, suas feridas. Não importa o que você fez, Deus lhe aceita em Peniel. 6. Somos desmascarados e aceitos. Confesse a Ele todos os seus pecados, desde a infância até hoje. Fale tudo ao Senhor. Muitas doenças físicas são provenientes de problemas da alma. Muitas doenças físicas são provenientes de problemas da alma. Em Salmos 32, verso 3 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A cura virá hoje, imediatamente com a confissão dos pecados. 7. Somos comparados a Jacó.
Todos nós fomos chamados para a mesma guerra, e só é aprovado quem for para a batalha e sair vencedor. Jacó saiu vencedor da batalha até o fim. Você sabe o que Deus quer de você. O que Deus quer de você. Temos um inimigo que não dorme, não baixa as armas e não descansa. Mas se andarmos revestidos na vontade de Deus, ele vem para debaixo dos nossos pés. Não podemos ter pausas na vida cristã. São batalhas diárias que vencemos com regularidade e decisão firme. Deus não se agrada quando olhamos para trás. Não pare de lutar. No início, talvez o pecado pareça agradável e prazeroso, mas concluída a sua trajetória, fica o seu rastro de destruição, angústia e perdas. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único caminho de livramento é a volta para Deus, com arrependimento e fé na sua palavra. Em João 14,6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que sejamos bem-sucedidos em tudo. Ele se alegra quando nos vê caminhando bem. Entretanto, o pecado nos tira do centro das decisões. Ele quer que você decida hoje caminhar com Ele e romper com o pecado. Jesus quer que você decida hoje caminhar com Ele e romper com o pecado. Peniel é decisão, mudança de vida. Hoje você está em Peniel, lugar de lutar com Deus, ainda que você se sinta deficiente diante dos seus pecados. Observação: passar o vídeo. O que um pai pode fazer por seu filho? Perdão e rejeição. Peça: teu amor me refaz. Passar antes da ministração. Observação: distribuir pequenas correntes. Gênesis, capítulo 50, verso 15, 19 e 21. Nós vamos ler. 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? 21. Agora, pois, não temeis, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nenhuma outra história bíblica no Antigo Testamento nos ensina mais sobre perdão do que a história de José. José tinha tudo para se deixar levar por um sentimento de amargura e ódio. Em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 41, vemos a trajetória de vida de José. Vamos ver Gênesis, capítulo 37, verso 4. Odiado por seus irmãos. Verso 24. Jogado numa cisterna. Verso 28. Vendido como escravo. Capítulo 39, verso 1. Comprado por Potifar. Verso 6. Promovido a mordomo na casa de Potifar. Do verso 7 do capítulo 39, verso 7, ao capítulo 40, do verso 9 ao 23. Assediado pela esposa de Potifar, caluniado, acusado de estrupar a esposa de Potifar, lançado na prisão por Potifar. Capítulo 40, verso 23. Interpreta os sonhos de seus amigos na prisão. É esquecido por seus amigos na prisão.
Capítulo 41. É chamado para interpretar os sonhos do faraó e é colocado como governador de todo o Egito. Do capítulo 42 ao capítulo 50, seus irmãos vão parar em suas mãos. Agora, quem tem o poder é ele. Agora, quem pode matar ou deixar de viver é ele. Porque agora ele tem o poder. José tinha duas opções. 1. Matar ou deixar viver. 2. Perdoar ou levar a mágoa para toda a vida. Ele tinha em suas mãos o poder da decisão, e ele preferiu perdoar o pai, os irmãos, Potifar e sua esposa, assim como o amigo que o esqueceu na prisão. Quando falamos em perdão, algumas perguntas se impõem. É fácil perdoar? O que é, afinal, o perdão? Há possibilidade de viver sem perdoar? Perdão é uma opção ou uma emoção? Se José não tivesse perdoado os seus ofensores, sua vida seria marcada pela insignificância e sua história seria pequena e não teria chegado aonde chegou. Se você quiser construir uma história como a de José, tenha um coração sensível para dizer: eu te perdoo. Algumas definições sobre perdão. 1. Perdoar é desativar o mecanismo de vingança que existe dentro e fora de você. Aquele que busca por vingança que cave duas covas. 2. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Exemplo: toda vez que você diz eu te perdoo, você está dizendo também obrigado, Senhor, pelo que fez comigo, pelo seu sacrifício na cruz, que me perdoou de todos os meus pecados e me lavou com teu sangue, e agora eu posso herdar a vida eterna. É isso que você está agradecendo ao Senhor. 3. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Exemplo, filho pródigo. 4. Perdoar é tornar sem efeito a lembrança da ofensa sofrida. Exemplo, cicatrizes são marcas que não doem. Não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. 5. Perdoar é rasgar a conta, rasgar a dívida. Exemplo, a pessoa deixa de dever quando você rasga a conta. 6. Perdoar é jogar fora todo o lixo emocional para nunca mais trazê-lo de volta. Exemplo, caminhão de lixo. Você não corre atrás para pegar o que jogou. 7. Perdoar é semear misericórdia. Quem não perdoa não obterá perdão no dia em que o precisar. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A falta de perdão traz algumas consequências. 1. Gera amargura, e essa amargura provoca doenças psicossomáticas como úlceras, pressão alta, câncer, depressão, descargas de adrenalina e etc. 2. Dá a Satanás a legalidade para reivindicar, oprimir, possuir e deprimir. Exemplo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 3. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Exemplo, Paulo chama isso de raiz de amargura, em Hebreus, capítulo 12, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. 4.
Quem não perdoa se coloca abaixo da ira de Deus. Em Mateus, capítulo 18, verso 32, diz: Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 5. Quem não perdoa prejudica o seu relacionamento com Deus. 6. Quem não perdoa faz do seu coração uma vasilha cheia de tudo aquilo que os demônios gostam para se alimentar. Exemplo, em Efésios capítulo 4, do verso 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda maledicência sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Os demônios se alimentam de mágoas e ressentimentos. Você não foi feito para ser vasilha de lavagem para demônios. Foi feito para ser templo do Espírito Santo e cheio daquilo que agrada a Deus. Vim aqui como profeta de Deus hoje para te dizer que essa é uma manhã de cura, manhã de libertação sobre sua vida. Hoje, Deus fará você triunfar sobre Satanás e sobre a fortaleza que ele tem colocado sobre tua vida. Começa hoje um processo de libertação na tua vida, quando você disser, eu perdoo, eu perdoo. Você tranca o inferno e abre o céu sobre sua vida. O teu futuro será tão glorioso em Deus que seu passado ficará pequeno. Você está pronto para romper com algumas coisas do seu passado? Você está pronto para quebrar hoje essas correntes que têm amarrado a sua vida? Você está pronto para lavar os pés do Judas de sua vida? Em Mateus, no capítulo 5, no verso 23, diz: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vídeo preto no branco. Não quero ser mais eu. Fazer uma oração de concordância. Levantar as correntes e quebrar. O maior amor do mundo. Vídeo. Uma nova chance. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é a pessoa mais amada do mundo? Resposta: você. Ou resposta: eu. Quem aqui tem coragem de dar um filho por um pecador? Neste dia, não rejeite Jesus. Ele é sua única chance. João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não é um dos caminhos, mas sim o único caminho. Você deseja ir para o céu? Saiba que ele é o único caminho. Não pregamos uma igreja ou religião, mas sim Jesus, o Filho de Deus, e não de Maria, uma boa mulher, mas ela só foi um instrumento de Deus. Quando você morrer, ela não pode interceder por você. Só Jesus venceu a morte. O caminho é estreito, a cruz é pesada, mas tenha fé. O que eu e você podemos carregar, ele carregou. Observação: ficar na posição de cruz. Quando você não aguentar, apoie em seu irmão, mas tente ficar sem apoiar. Neste momento, passar o vídeo. Vou deixar na cruz. Após o vídeo, ressalte a dor dos braços que ficaram abertos. Todos da equipe devem ficar na posição de cruz junto com os encontristas. Após voltar, fale da dor de Jesus e faça apelo para aceitar Jesus
e renovação de votos com quem já aceitou. E antes diga que aquela lista só pode ser deixada na cruz quando nos rendemos a Jesus. Então, de joelhos, faça a oração de confissão e renovação de votos. Todo apoio deve se ajoelhar, e o pastor também, mostrando igualdade. Após a oração, celebre e faça uma grande festa. Depois tiramos a foto do encontro. Primeiro as mulheres e depois os homens. Direcionamos os encontristas para o almoço. Ler durante o vídeo em posição de cruz. Isaías capítulo 53, do verso 3 ao 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Vídeo. Apelo. Aceitar Jesus. Renovação de votos com Jesus. Cruz. Os papéis de quem se rendeu a Jesus devem ser pregados na cruz e, após isso, se faz uma grande festa. Cobertura espiritual. Observação. Esta ministração deve ser feita como o vídeo de peças explica. O que é cobertura espiritual? Ler Romanos 13, do 1 ao 2, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Foi Jesus que instituiu a cobertura espiritual em nossas vidas. Paulo diz que ela foi constituída para o nosso bem. Ela é importante para as nossas vidas, pois demarca limites em nossas vidas. Uma árvore, para crescer bem bonita, tem que ser podada, regada, adubada, protegida e muitas vezes é necessário até mesmo mantê-la em uma cerca. Filhos acompanhados recebem amor e educação, então ele é moldado em seu caráter. Talvez você diga, mas por cima de mim só Deus. Mas todo pai que ama seu filho cuida dele e em sua falta coloca pessoas responsáveis e de confiança para cuidar, e do contrário seria abandono de incapaz. O nosso Deus é um Pai bondoso e atencioso. Para termos um bom crescimento, temos que obedecer à vontade do nosso Pai. Por isso, somos uma igreja em células. Quantos daqui estão em células? Vou explicar de uma forma simples. Células são os lares que se tornam uma extensão da igreja. Através da simplicidade da célula, levamos pessoas ao Evangelho. E, como cristãos, desenvolvemos os nossos dons. A célula é a expressão da igreja. A igreja é a expressão de Cristo. Vou mostrar como funciona esta proteção que você recebe através da cobertura espiritual que temos na célula.
Primeiro guarda-chuva, líder de célula. Segundo guarda-chuva, pastor. Terceiro guarda-chuva, Cristo. Assim ninguém se perde. Quarto guarda-chuva, furado, desprotegido. Quinto guarda-chuva, somente a armação mental, totalmente sem proteção. Quando você sai debaixo dessa cobertura, fica vulnerável. Numa célula, você será protegido e protegerá pessoas. Deus irá te usar. Você toma posse das duas asas para voar. Você toma posse das duas asas para voar. Convidem todos a se colocarem em pé e colocar os braços uns nos ombros dos outros. E depois peça que pulem. Você não vai cair. Você não está só. Hoje você verá como é bom ser cuidado e amado, mas você será cuidado para aprender a cuidar de outras pessoas. Você é capaz. Vídeo testemunho do Nick. Batismo nas águas. Vídeo quarto de guerra. Mergulhar nas águas. Misturar, colocar completamente dentro de outra coisa. 1. Confessar Cristo como Senhor da minha vida publicamente. Eu confesso que morri com Cristo e ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. 2. Estar arrependido dos seus pecados e de sua maneira antiga de viver. 3. Se Jesus é o único Senhor da sua vida, você não pode adiar o batismo nas águas. 4. Confissão de que você foi perdoado de todos os seus pecados. 5. O próprio Jesus foi batizado por João para dar o exemplo a todos nós. 6. O batismo nas águas é um mandamento e não uma opção. 7. Toda pessoa que reconhece a Cristo como seu único Senhor deve ser batizado nas águas como prova de obediência e amor pelo Senhor. 8. Batismo sem confissão de fé e arrependimento é como tomar banho. Em Marcos, capítulo 16, verso 16 diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Significado espiritual. Em Atos, capítulo 2, verso 38 diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A água na Bíblia simboliza da palavra de Deus. A água na Bíblia, símbolo da palavra de Deus, de limpeza e purificação. Quando cremos em Jesus, Ele purifica o nosso interior e o batismo é a expressão do que Jesus fez dentro do meu coração. 9. Mergulhar e levantar são sinais externos de quem morreu e ressuscitou com Cristo. É um casamento com Jesus. Batismo de crianças. Se para se batizar é necessário arrependimento e uma criança não pode crer e muito menos se arrepender de pecados, logo também não tem efeito um batismo realizado quando ainda éramos criança. Jesus, nosso maior modelo, quando criança, foi apresentado no templo e somente depois de adulto ele foi batizado. Em João, capítulo 1, verso 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fazer apelo para o batismo. Aqueles que quiserem se batizar, coloque uma fita vermelha para marcá-los. Lembre-os que Raabe creu e também colocou uma fita vermelha, um cordão escarlate, como símbolo de fé e obediência, e toda a sua família foi salva. Este momento é marcado com muitas vidas ao chegar à igreja. Aproveite para batizá-las e fazer apelo aos familiares durante o culto. Libertação do pecado. Peça. Lifehouse. Passar antes da ministração. Observação. Distribuir os papéis de pecado.
Você está em Peniel, face a face com Deus. Você hoje sairá desse encontro transformado. A principal e maior libertação que Jesus veio nos trazer foi esta: a libertação do poder do pecado. Em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando pecamos, morremos. O pecado nos leva à morte física e morte espiritual. Mas Jesus, com seu amor, sua graça e sua misericórdia, nos dá vida e vida eterna e vida em abundância. Hoje você vai sair daqui como uma pessoa nova, uma nova pessoa. Você vai sair daqui transformado. Falamos do pecado, mas muitas vezes nos perguntamos: o que é pecado? Em Marcos capítulo 7, verso do 20 ao 23 diz: O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quando pecamos, nos tornamos impuros, imundo, feio. Nossa aparência fica diferente. Por causa do pecado, nos tornamos escravos, reféns de Satanás. Não podemos deixar que essa força maligna do pecado nos escravize. O diabo não pode ser seu dono. O diabo não pode ser autoridade sobre a sua vida. O diabo não pode ter domínio sobre você. Fazer as coisas erradas e não conseguimos. Este conflito existe dentro de todos os homens. Essa luta é constante. Você peca, fica triste pelo que fez, fala que isso não vai acontecer mais. Só que depois de um tempo, você peca novamente o mesmo pecado. Isso significa que você se tornou escravo do pecado. Em Romanos, no capítulo 7, o verso 15, o 19 e o 20 diz: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quando você peca, você se torna escravo do diabo. Você não tem mais controle sobre sua vida. O pecado se tornou seu dono. E com isso, Satanás e seus demônios passam a ter acesso sobre sua vida por causa do pecado. Em João 8,34 diz: Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não tem jeito, o diabo se tornou seu dono por causa do pecado. Ele te fez escravo. Você se tornou escravo do diabo. Peça. Olhe bem o que o diabo fez com seus escravos. Todas as vezes que alguém comete um pecado, fica cada vez mais fácil cometê-los de novo. O diabo é seu dono e com isso você não consegue se livrar do pecado. Exemplos de pecados: pornografia, adultério, roubo, assassinato, mentira, ganância, sexo ilícito e todo tipo de pecado, como vícios, drogas, bebidas e etc. Quanto mais você peca, mais você quer repetir o pecado. João 10, 10. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o pecado produz morte espiritual e quebra a comunhão com Deus. Isso é algo muito sério. O pecado escraviza e produz morte. O pecado gera 3 tipos de morte. 1. Morte espiritual. Quebra a comunhão com Deus.
Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado a seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. 2. Morte nos relacionamentos e emoções. Traz barreiras e divisões entre as pessoas. Traz ressentimento e gera ódio. Traz mentira e adultério, marido e mulher, traição. Traz tragédia na família, drogas, filhos matam os pais, pais matam os filhos. Isso tudo é ação de demônios. 3. Morte física. Doenças geradas pela culpa, medo, rancor, amargura, que levam à morte das pessoas, com câncer, suicídios, homicídios, depressão e etc. Vícios de cigarro, traz câncer, gangrena e etc. Bebidas causam acidentes, doenças e destruição de famílias. Adultério e prostituição traz doenças como HIV, doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, separações, muitos prejuízos. Tem pecados que têm provocado doenças como toque, transtorno obsessivo-compulsivo, hábitos ou manias compulsivas e repetitivas para aliviar a ansiedade. Exemplos: preocupação excessiva com limpeza e higiene pessoal, abrir e fechar a porta inúmeras vezes seguidas. Bulimia, se alimenta exageradamente e depois provoca o vômito para aliviar o ganho de peso. Anorexia, sentir-se acima do peso e deixar de se alimentar, abusar de dietas radicais e outros métodos de emagrecimento. Agora a moda é se cortar. Meninas se cortando, meninos se cortando. Tudo isso é demônio. Isso é o que os demônios querem que você faça. Vícios e dependências tais como cigarro, drogas, remédios, coisas que o diabo pede na macumbaria e espiritualismo. Álcool, oferendas caras, drogas, jogos de azar, perder dinheiro, carro, casa e aposta até a mulher, internet em excesso, pornografia, WhatsApp, Facebook, família não se fala, televisão em excesso, preguiça, você perde a vontade de tudo. Satanás deseja que vocês pratiquem todas essas coisas, para que você se torne seu escravo. Quando isso acontece, meus irmãos, são gerados em sua vida e em sua família várias maldições por causa do pecado. O pecado gera maldição. Além de escravizar, Satanás gera diversas maldições na sua vida e de sua família. O que é maldição? Provérbios, capítulo 26, verso 2 diz: como pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Feche a porta hoje. Palavras de condenação pronunciadas por nós mesmos ou por outras pessoas, como filhos, maridos, esposas, que dizem que não vai dar certo. Você não serve para nada, seu burro, seu maldito. Comente. Pragas, juramentos, invocação do mal são cadeias espirituais produzidas pelo pecado.
toda maldição sempre tem uma causa. Maldições familiares acontecem entre os membros da família. Alcoolismo, avós, pais e filhos alcoólatras na mesma família. Divórcio, todas as filhas e filhos se divorciam exatamente como os pais e os tios. Suicídios, traições, ruína financeira e etc. Tudo isso é a atuação de demônios. Conheci um homem que se suicidou e exatamente em uma semana o filho chegou da escola naturalmente e se enforcou como pai. Envolvimento com o ocultismo e falsas religiões. Exemplos: macumbaria, magia negra, seitas que invocam espíritos ancestrais, pactos, adoração a deuses orientais, horóscopo, curas e cirurgias espirituais operadas por médiuns. Esses dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra de Deus diz em João 14,6: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Satanás pode aparecer como um anjo de luz para trazer o pecado e as maldições sobre sua vida e sua família. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas hoje eu profetizo sobre sua vida que todos os pecados e maldições que te perseguem vão cair por terra e você vai sair deste encontro limpo, livre, liberto e transformado em nome de Jesus. Pastor, como posso ser liberto do pecado e das maldições? Só Jesus. E hoje Ele está aqui para te libertar de tudo isso. Ele é o caminho, Ele é a vida. Somente Ele é capaz de te libertar. Toda maldição familiar cessará totalmente a partir daqueles que creem e confessem a vitória de Cristo. O rio de lama que vinha correndo pela sala da sua família acaba exatamente em você, que creu na palavra de Deus. Então um rio de vida abundante passa a fluir de você para toda a sua casa e sua família. Em Deuteronômio, capítulo 28, diz que aquele que segue aos mandamentos do Senhor será bendito, mas aquele que não segue, as maldições farão parte de sua vida. Se houver algum tipo de objeto de maldição ou de consagração, tais como artigos, roupas, imagens, santos, devem ser destruídos. Não dê esses objetos a ninguém. Traga para a igreja para nós destruirmos. O próximo passo é arrepender-se e confessar, orar e receber perdão total de Deus e, principalmente, confessar a palavra de Deus e a sua libertação. Você vai andar nos caminhos do Senhor, vai se batizar. Hoje você vai andar com Deus. Hoje você se arrependerá dessa velha vida e se tornará filho de Deus. Em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz: O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jesus nos libertou do poder do pecado e suas consequências. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ministre, Ele deu a vida dele por mim e por você. O Espírito Santo te mostra áreas da sua vida que o pecado tem te dominado e você precisa se arrepender. Somente haverá libertação se você confessar a Jesus e se arrepender dos pecados. Em 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao 10 diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ministrar. Ele é fiel e justo para te perdoar e nenhuma palavra maldita vai prevalecer sobre você. Em Isaías, capítulo 54, verso 17, diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Ministrar. Nenhuma investida do diabo sobre sua vida prosperará, se você é do Senhor. Deus quer te libertar das garras do pecado. Ele quer te livrar dos hábitos e práticas destrutivas. Esse demônio e essas cadeias do inferno que trazem ciúme, vingança, inveja, ira, ódio, cobiça, falta de perdão e incredulidade. Esses demônios que levam você a fazer fofoca, roubar, mentir, quebrar promessas, falar palavrões, amaldiçoar os outros, desejar morte de alguém, desejar suicídio. Todos eles vão sair da sua vida em nome de Jesus. Você não será mais escravo do diabo. Sua vida pertence a Jesus e Ele é o único que pode te libertar desses pecados. Você pregará esse papel onde anotou os pecados. Você pegará esse papel onde anotou os pecados e com ele nas mãos, você passará pelo corredor orando e dizendo ao Senhor que você quer ser liberto. Nós vamos orar e você sairá daqui liberto dessas maldições em nome de Jesus. Somente você pode decidir. Observação: fazer um corredor com os líderes de células, com os obreiros orando e intercedendo para que os encontristas passem. E na frente do altar, todos os pastores orarão pelo povo com imposição de mãos. Cada um deve continuar com a lista de pecados para na próxima ministração colocá-los na cruz. Nova criatura. Peça. O casal. Lembrar aos encontristas que eles estão em Peniel, lugar de confronto, lugar de estar face a face com Deus. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O Senhor nos desafia a fazer grandes coisas. Fazer discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Mateus 10:8. Alimentar as multidões. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Marcos 8:6. Andar com ele sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14:29. Precisamos crer, precisamos ter fé. Ele sonha com você, ele vai te usar, ele vai fazer a sua boa obra na sua vida. E toda a glória seja dada a ele, Jesus. Jesus nos convida para termos um tempo íntimo com ele.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, versos 37. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Diz o Senhor ao seu coração neste dia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Quero te encorajar a seguir o princípio de tirar um tempo diário para estar a sós com Deus. E dos 7 dias da semana, separar um para ir adorar a Deus com a sua família, juntamente com a igreja, que é o corpo de Cristo. Antes, você era criatura. Quem você é agora quem você é agora no reino? João 1, 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Antes você era criatura. Quem você é agora no reino? Filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. Tripé da vida cristã: oração, jejum, leitura da palavra. Vamos falar sobre o jejum. Dicionário: abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Quanto à forma de jejuar, esta depende do mover do Espírito Santo ou de sua própria opção. Vamos ver agora alguns exemplos. 1. Ficar por um período sem alimentar-se. 2. Excluir por um período pré-estabelecido algum item. 3. Algo que te faça falta. 4. Faça segundo o teu coração, com o objetivo principal de honrar ao Senhor. No jejum, temos que afrontar a carne, lutar contra ela, humilhá-la, ir contra a nossa própria vontade. Nos faz mais sensíveis à vontade de Deus. Por que jejuar? Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Em Êxodo, capítulo 34, verso 28 diz: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Daniel jejuou para obter orientação de Deus. Daniel, capítulo 9, verso 3. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. O jejum liberta o poder sobrenatural de Deus. O jejum libera o poder sobrenatural de Deus. É uma ferramenta que podemos usar quando há oposição à vontade de Deus. Jesus jejuou durante sua vitória sobre a tentação, durante 40 dias. Foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Lucas, capítulo 4, verso 2. Diz: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Na prática do jejum, é indispensável a leitura da palavra. Oséias, capítulo 4, verso 6a. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É na Bíblia que temos acesso à mente de Deus. Toda a vontade de Deus para a sua vida está registrada na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Oração. Não pode faltar no jejum oração. Jejum sem oração não é jejum. Deve-se estar em oração constante, andando pelas ruas, dirigindo, em casa, trabalhando no metrô, no trem, no ônibus, enfim, em todos os lugares. Orar é falar com Deus. Como Ele conhece nossos pensamentos, podemos ter comunhão com Ele em todo o tempo. É um diálogo entre o Pai e seus filhos. A consagração deve levar a uma intimidade maior com Deus. Jejum é consagração, separação. Consagração é esse tempo em que simultaneamente você se abstém de certas coisas e abraça outras que o levarão a conhecer mais o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. A leitura da Bíblia também o ajudará a manter vivo em sua mente que este tempo de jejum não é uma dieta, mas um período de consagração para um propósito específico. Em suas palavras, há poder de vida ou morte, como está escrito no livro de Provérbios. Conclusão. Se quisermos ter uma comunhão completa com Deus, devemos sempre procurar a cada dia uma consagração através da oração, jejum e leitura da Palavra de Deus. Vídeo Quarto de Guerra 2. Depois, ore alguns minutos pelos encontristas. Batismo no Espírito Santo. Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Pedirei a Ele que envie o Espírito Santo. João 14, do verso 16 ao 18. Através do Espírito Santo temos 1. Presença. 2. Força. 3. Sabedoria. Deus tem mais para a sua vida. Em Atos, capítulo 1, verso 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O batismo no Espírito Santo é a experiência de receber um revestimento de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Um batismo com fogo. Mateus 3, 10. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Onde a pessoa é preenchida é envolvida pela glória de Deus. A oração sem graça acaba. Ninguém pode ser plenamente realizado em sua vida pessoal e ministerial se não for cheio do Espírito Santo. Deus tem propósitos para a sua vida. Em Atos, capítulo 10, verso 38, diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus quer manifestar o Espírito Santo a cada um individualmente, visando uma atuação útil na obra dele, uma manifestação do Espírito Santo na qual a sua presença, a sua glória, a sua operação fazem-se presentes através de cada um dos seus colaboradores. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Esses líderes tocarão vocês e muitos aqui serão curados, libertos e muitos receberão o Espírito Santo. Amém? Por que devo buscar ser cheio do Espírito Santo? Para ter a identidade de filhos. Por quê? Eu devo buscar ser cheio do Espírito Santo? Para ter a identidade de filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo. Saiba quem é do céu, falará a língua do céu. Saiba quem é do céu, falará a língua do céu. O selo do Espírito Santo é nossa identidade no mundo espiritual. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o mundo das trevas nos identifica e teme. O revestimento do Espírito é uma poderosa arma contra Satanás. É um revestimento total. Por que devo buscar ser cheio do Espírito Santo? Para ter autoridade e coragem. Os apóstolos não tinham coragem antes do batismo do Espírito Santo. Sua vida vai mudar depois dele. Em Marcos 16:15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Você vai salvar a sua família. Olha o que você perde por não estar cheio do Espírito Santo. 1. Falta de vontade de ir à igreja. 2. Não se envolve com os projetos, sempre arruma uma desculpa para não aceitar a ideia. 3. Está sempre desanimado para orar, ler a Bíblia e estar em comunhão com os irmãos. 4. Não consegue ter uma frequência assídua na igreja e nos compromissos assumidos. 5. Não tem coragem de falar do amor de Deus a outros. Condições para receber o batismo no Espírito Santo. 1. Buscar e obedecer a Deus. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 2. Consagrar-se e dedicar-se a Ele. 2 Timóteo 2:21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. 3. Pedir a Deus em oração. Lucas 11:13 e Romanos 8, do 14 ao 17. Lucas, capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 17, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 4. Desejar esse batismo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. João, capítulo 7, do verso 37 ao 39, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E Mateus, capítulo 5, verso 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Peça, entra a moça. Talvez você entrou aqui hoje achando que sua vida não vale nada. Talvez você entrou aqui cheio de dúvidas em relação a Deus. Talvez você veio para esse encontro porque alguém falou para você que era tremendo. Talvez você falou que os pecados que você cometeu não têm perdão e que sua vida não vale mais nada e que nada pode te transformar em uma pessoa melhor. Talvez você entrou aqui como essa jovem cheia de pecados. Mas eu quero te dizer algo, que nosso Pai, Deus nos deixou uma promessa. Ele olhou para a terra e viu o homem humilhado, cheio de pecado, perdido e escravo de Satanás. Mas em João, capítulo 3, verso 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai viu que o homem estava perdido. Jesus sabia que somente Ele poderia te limpar, te purificar. Jesus não está aqui para te julgar, mas para te salvar. Jesus vai tirando cada pecado, igual no vídeo. Pronto, você está limpo, mas está faltando algo. Ele quer te dar plenitude. Ele quer te revestir de poder e autoridade. Ele quer mover dentro de você. Pronto, você está limpo, mas está faltando algo. Ele quer te dar plenitude. Ele quer te revestir de poder e autoridade. Ele quer mover dentro de você. Em Joel 2, 28 diz: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Este dia chegou. Hoje Deus enviou alguém muito especial para esse encontro. Observação: derramar a taça com água igual no vídeo. Ele enviou o Espírito Santo, que será derramado sobre sua vida, e você vai sair daqui carregado, como essa jovem pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você sairá daqui cheio de Deus, cheio da plenitude, cheio de autoridade e poder, cheio de graça. Você vai sair daqui limpo, transformado, cheio do Espírito Santo. Se coloque em pé. E toda a equipe ministre o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Programação completa do encontro com Deus. Encontro com Deus. Chegada na chácara, 20 horas e 30 minutos. Música tema do sábado. Maranata, Aviva. Todos no salão sentados às 21 horas. Introdução. Falar da importância da lei do silêncio dentro do salão. Respeitar os horários para aproveitar o tempo. Água. Levantar a garrafa. Se tiver sono, levantar e encostar-se à parede. Isso é na sexta. Sábado. Primeira ministração, Peniel. Pastor, aí 20 Peniel, tá. TSD, 20 minutos. Confissão de pecados. Recolher, previsão. Domingo. Eu não vou ler os horários, ok? Domingo, despertar. No domingo, 6 horas da manhã. Café da manhã, das 6h30 às 6h55. Salão, 7 horas. Primeira ministração, perdão e rejeição. Vídeo, Lázaro. Teatro, Teu Amor Me Refaz. 10 minutos. Previsão de término, 7h55. Ministração, O Maior Amor do Mundo.
Ah, tá, agora eu entendi. Aqui eles fazem o encontro de sábado para domingo. Sábado chega na chácara até 8h30 da noite e no domingo acorda às 6 horas da manhã. No sábado só tem a ministração do Peniel, que a previsão de recolher é meia-noite. E no domingo desperta às 6 horas da manhã. Vamos continuar. Segunda ministração, o maior amor do mundo. Vídeo A Ponte. Previsão de término, 9 horas. Terceira ministração, cobertura espiritual. Vídeo Filho do Pastor. Previsão de término, 9h50. Intervalo das 9h55 às 10 horas, para fazer xixi, alguma coisa. Ministração, batismo nas águas. Vídeo Quarto de Guerra, teatro, ponto de ônibus, fazer apelo para o batismo. Almoço, das 11h10 a 12h10. Quinta ministração, libertação. Da 12h10 a 12h40. Renúncia, da 12h45 a 1h45. Teatro, Life House, 5 minutos. Queima dos papéis. Previsão de término, 2 horas da tarde. Sexta ministração, Nova Criatura, das 2 horas às 2h40. Vídeo, trecho, Quarto de Guerra 2. Previsão de término, 2h50. Sétima ministração, Batismo no Espírito Santo, das 2h50 às 3h50. Previsão de término, 4 horas da tarde. Banho de amor, das 4 horas da tarde às 4h30. E aí, terminamos agora esse capítulo sobre o encontro com Deus ministrado na IEQ Lagoinha. O próximo capítulo vai ser o capítulo 8, Motivando a Pesca. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo áudio. Que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal e me ajudar. E ajudar a igrejas, várias igrejas, em nome de Jesus.